Alexei Choi Caruncho, sou promotor de justiça, atualmente no grupo de atuação especializada em segurança pública e no centro de apoio operacional das promotorias criminais do júri de execução penal. O título do artigo foi o Cadeia de Custódia, Diretrizes para a Atuação do MP em prol da sua implantação. Esse artigo foi elaborado em coautoria, pela minha pessoa, junto com 2 assessores aqui do Centro de Apoio, do GAESP, Donizete de Arruda Gordiano e Kenny Robert Louis Bettiol. Mais do que apresentar a estrutura do artigo, eu creio que o que vale a pena aqui é apresentar a linha condutora e a razão da sua abordagem, e como esse tema, de alguma forma, ele se insere na atuação do Ministério Público, claro, em especial como está sendo tratado pelo Ministério Público do Paraná. Então esse foi o propósito, vamos dizer assim, o mote que nos levou a escrever sobre esse artigo. A linha condutora aqui refere-se claramente a uma imensa modificação legislativa proporcionada pela lei anticrime, no início de 2020, com um prazo de vacácio extremamente curto, foram só 30 dias, no tema da chamada cadeia de custódia, ou seja, no tocante àquele fluxo de atividades relacionado ao manejo pericial dos elementos de prova. Falo aqui em imensa modificação, porque essas alterações envolveram 2 grandes eixos, isso é fundamental poder compreender, Envolveu um eixo estrutural, material e humano, desde lacres até propriamente a questão de locais de centralização desse manejo de prova, da polícia científica, portanto, e um eixo procedimental que envolve quase que toda a atuação da justiça criminal, porque nós estamos falando de algo que parte desde o momento da coleta, da localização da prova, ou de um indício, de vestígio, pode-se dizer assim, do crime, até o seu descarte, propriamente dito. Então, toda essa sequência que acaba recebendo esse nome de cadeia de custódia, ele passou a ter uma regulamentação muito intensa a partir do pacote anticrime, e daí a nossa discussão que nos pareceu razoável levar a cabo. Tamanha modificação num ambiente que historicamente sempre foi menosprezado por investimentos estatais, parecia assim que existia um risco imediato, como de fato existe, de que a desatenção desse fluxo gera um perdimento de provas e dos indícios, e tem um impacto direto nessa prova que se pretendia produzir durante as persecuções penais. Consequências disso, nós estamos falando aqui em nulidades, em retrabalho e, inclusive, em impunidade de determinadas situações. Então, reitero, numa vacácio que prevê, de uma lei que prevê um grau tão detalhado de questões, para serem implementadas em 30 dias, a pergunta que se colocou imediatamente foi o que o Estado vai fazer? Mas automaticamente essa pergunta ela traz para o Ministério Público uma pergunta seguinte: como o Ministério Público vai cobrar essa implementação do dia para a noite? Isso é um típico exemplo de que a alteração legislativa ela só se concretiza por meio de uma política pública. Nós estamos falando de uma implantação de uma política pública consistente e sustentável que passa, inclusive, por um viés orçamentário, alocação de recursos de investimentos estatais, organização da própria condução da gestão pública. Nesse cenário, que é fundamental que sejam estabelecidos parâmetros de atuação do Ministério Público. E aqui é onde se insere a contribuição do artigo. De fato, num cenário de um Ministério Público cada vez mais responsável pela gestão persecutória e, consequentemente, com um maior protagonismo na gestão probatória, a pergunta posta à instituição é como exigir o que foi positivado, que fosse implantado aí do dia para a noite. Pois bem, numa atuação, então a gente está diante do quê? E o que o artigo procurou fazer? Demonstrar que a gente está num âmbito de atuação voltada à monitoração e fiscalização de política pública. Ponto 1. Pergunta que se traz: quais os parâmetros e diretrizes para exercer essa monitoração?
até para que não seja desproporcional. É dizer, o Ministério Público ingressar com uma ação civil pública ao término do 30º dia, né? Entrando em vigor a lei, isso poderia ter acontecido ali no final de janeiro, ingressar-se-ia com uma ação civil pública. Até que ponto seria proporcional exigir de um Estado que isso fosse implementado imediatamente? Existe dinheiro para isso? Essa é a pergunta que qualquer julgador e operador do direito se colocaria. E aí, tampouco também que essa monitoração ela vire uma mera contemplação, né? Uma atuação leniente, onde o Estado, a gente não sabe o que está sendo feito, né? E simplesmente não sabe ali, em termos de subsídios estatais, etc. Essa é a problematização que estava por trás do artigo. Então, falar em monitoramento, em fiscalização de política pública é necessariamente buscar a adoção de uma atuação planejada pela instituição. Que entre várias coisas, e o artigo procura referir algumas delas, lógico, não havia espaço para todo esse aprofundamento, mas que envolvam um alinhamento entre a atuação das promotorias locais e uma unidade de atuação estatal, né? No Ministério Público do Paraná, essa unidade de atuação estatal, entregue à tutela coletiva, a quem foi entregue a tutela coletiva de segurança pública, é o GAESP, é o Grupo de Atuação Especializado de Segurança Pública, por resolução da Procuradoria-Geral. Nesse sentido, é que esse grupo, do qual eu faço parte, junto com os colegas coautores, nós procuramos adotar algumas estratégias que passam, sim, pelas promotorias e automaticamente estão voltadas à implantação e monitoramento da fiscalização dessa implantação da política pública. Num primeiro momento, o GAESP ele procura instituir um grupo interinstitucional de trabalho, envolvendo aqui Polícia Científica, Polícia Militar, Polícia Civil, inclusive convidando a participar até a própria Guarda Civil Municipal de Curitiba, para que a gente pudesse ter um parâmetro de viabilização do que estava sendo posto ali. Afinal de contas, nós temos que lembrar que quem chega no local do crime, pela modificação legislativa do CPP, já está tutelado agora no que está previsto em lei, né? Então, essa é o primeiro foco, criar esse grupo. Para quê? Para estabelecer um plano de ação e tentar identificar quais são essas iniciativas. O que o Estado está fazendo para implementar tudo e todo o fluxo que está previsto no Código de Processo Penal. No âmbito do GAESP, nós construímos uma tabela de controle do status de cada uma dessas iniciativas para tentar ver se elas estão sendo implementadas, se elas estão projetadas, qual que é o seu cronograma. Tudo isso é uma atividade em curso, hoje monitorada ali através de um procedimento administrativo. Além disso, o GAESP procurou nós somos responsáveis pelo controle externo das atividades do IML, do IC de Curitiba, o que nos dá uma proximidade muito grande à Polícia Científica, à direção da Polícia Científica, e automaticamente isso está diretamente, ver o avanço do IML no estado do Paraná, ou dos ICs no estado do Paraná, é ver o avanço da cadeia de custódia, da implementação da cadeia de custódia. Então isso é uma outra frente que vem, de alguma forma, subsidiando esse monitoramento, junto às promotorias de justiça, com seus respectivos problemas locais, que vem sendo noticiado ao centro de apoio ou ao próprio GAESP. Isso dá um cenário de priorização, é dizer, se o GAESP consegue ver que a política pública está muito aquém em relação, vou traduzir isso em exemplos, a questão da incineração das drogas, como isso está sendo feito, qual que é o seu fluxo estabelecido, está sendo respeitado aquilo que está previsto em lei, e eu vou além, e com isso já praticamente concluo, uma parceria muito forte do GAESP com o Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no ano passado, a partir do diagnóstico do ano passado, mas publicado nesse ano, elaborou um levantamento de todas as deficiências da Polícia Científica do Estado do Paraná. Isso nos deu um subsídio muito interessante para poder trabalhar. É dizer, embora tenha sido realizado no cenário pré-pacote anticrime, esse monitoramento elaborado o diagnóstico realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná no ano passado, ele toma como referência uma portaria que já existia do Ministério da Justiça. E essa portaria, para nós, ela é chave, e eu diria que aqui é a grande contribuição do artigo. É dizer, aquela pergunta que nós trazíamos quais os parâmetros, quais as diretrizes de atuação para o Ministério Público poder monitorar essa política pública em implantação pelo Estado do Paraná, eles são entregues
exatamente pelo diagnóstico do que o Estado vinha descumprindo. É dizer, a portaria, já existia uma portaria desde 2014, a portaria do Ministério da Justiça, portaria 82, 2014, ela de certa forma demonstrava que aquilo que foi traduzido na lei nada mais foi do que foi replicar aquilo que existia desde 2014. Isso é de grande relevância, porque ela consegue demonstrar, assim, até que ponto, de fato, a vacácio ela foi só de 30 dias, ou a gente já está falando de uma implantação que deveria ter começado em 2014 e só agora é que foi concretizada por lei, mas, portanto, agora existe um imperativo legal. No passado, o que tinha já era uma enorme orientação normativa, inclusive com repasse do subsídio estatal. Dois, o diagnóstico ele nos permite enxergar qual a profundidade da deficiência da estrutura do Estado do Paraná, nessa área da polícia científica. Esses elementos combinados, eles nos dão parâmetros, claramente, critérios objetivos de tolerância em relação a o quanto o Estado vai demorar para implantar. É dizer, e concretizando e terminando isso com uma pergunta, se o Estado virar, ou um exemplo, se o Estado virar para o Ministério Público e disser assim, olha, nós só vamos conseguir implantar isso em 10 anos, a pergunta que o Ministério Público deve fazer como instituição é até que ponto 10 anos somados a mais 6 anos, que nós estamos falando de algo em vigor desde 2014, é razoável. Ou, se o Estado colocar que isso vai ser implantado em 5 anos, até que ponto algo que deveria ser implantado em 2014, nós podemos ou devemos, a sociedade deve esperar mais 5 anos para serem implantados. Esses são os parâmetros objetivos que a gente busca e nos parece que sai um pouco daquele subjetivismo e de um mero achismo de implantação de política pública.